Olá, aqui é o Diego Maldonado da Not Dev Type Services e eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre como ativar as features OpenType no Photoshop. Então, o Photoshop ele traz algumas maneiras diferentes de você trabalhar os features. Então, ah, o Photoshop traz algumas maneiras diferentes de você trabalhar os features OpenType. Então, uma das coisas que trouxe foi o Photoshop traz algumas maneiras diferentes de você trabalhar com os features OpenType. Uma coisa recentemente que foi colocada é você selecionar uma letra e se tem algum alternate, o Photoshop te mostra. E aí, isso você tem que fazer letra a letra, é legal. Às vezes a gente quer fazer só uma coisa rapidinha e isso resolve. Mas às vezes a gente quer inserir num texto inteiro, por exemplo, e eu quero ativar todos os swashes que são possíveis naquele texto. Por exemplo, swashes, né? Então eu tenho esse menuzinho o OpenType aqui, e ele vai trazer todas essas opções aqui. O que está aceso tem na fonte, o que não está, não tem na fonte. Então aí eu, por exemplo, ativo os meus swashes, e aí você vai ver que todas as letras que têm uma opção de swash foram ativadas. Outra coisa que está aqui é a Discretionary Ligatures. Então aqui também você vai ter tudo aqui. Porém, vocês podem ter reparado que aqui embaixo meio que tem uns atalhos para isso. Então, se eu tenho os swashes, eu posso clicar simplesmente nesse atalho que me mostra isso, me ativa os swashes. A mesma coisa para as discretionary ligatures, que são simbolizadas por isto aqui. As ligaturas são essa aqui, que no caso não tem nenhuma aqui. Aqui como eu fiz manualmente ele fica. E a gente tem aqui os contextuais, as contextuais, né? A gente tem aqui, a gente tem aqui os estilísticos, que no caso aqui não tem nada. Ah, temos os estilísticos. Então esse aqui, por exemplo, é um, uma forma diferente de você utilizar as vogais nessa fonte. E, enfim, não é da forma que está sendo usado aqui que eu pensei, pelo menos. Sejam livres para usar da forma que vocês quisessem. E aí tem também aqui ordinais, frações, etc, né? Então, se eu te... então, ordinais, frações, etc. Então, se eu tenho, por exemplo, 1/2 e eu selecionar aqui as frações, ele já vai me trocar para o glifo. E isso também aparece aqui no Fractions. Então, a gente tem outras opções aqui, que também tem aqui, que também tem aqui. E então a gente tem, por exemplo, o Small Caps, que se a fonte tiver o Small Caps desenhado, ele vai puxar, senão ele vai simplesmente diminuir a maiúscula, o que não é legal, mas isso fica para uma outra conversa. Então acho que é isso aí e esperem mais dicas em outros vídeos. Valeu!